Glória a Deus. Você pode se assentar. Ore para a pessoa que está do seu lado e diga: meu irmão, esse culto não seria o mesmo se você não estivesse ao meu lado. Amém? Vê que honra. Glória a Deus. Gente, a Bíblia fala que quando dois concordarem aqui na terra a respeito de qualquer coisa, o Senhor irá fazer dos céus. Então eu quero convocar você essa noite a não ser apenas um espectador, mas participante daquilo que Deus quer fazer nesse lugar, amém? Amém? Amém ou não amém? Amém. Irmão, reaja à palavra, porque a palavra de vida sendo liberada aqui nesse lugar, e no momento que você concorda aqui na terra, você está ligando nos céus também, amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus, lá em Lucas, capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. O texto vai dizer o seguinte: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Amém? Feche seus olhos. Espírito de Deus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado por cada pessoa que entrou aqui nesse lugar, Deus. Muito obrigado por cada coração sedento, Pai. Espírito Santo, eu creio que aqui tem pessoas com o coração queimando, Pai. Mas eu já declaro em nome de Jesus, se entrou alguém aqui frio, com o coração, Deus, ansioso, com a mente perturbada, Deus, nós cremos, Pai, que o Senhor tem poder de transformar qualquer situação, Espírito Santo. Então vem com teu fogo essa noite, Pai. Eu creio que o Senhor tem uma porção diferente para essa noite, Pai. Eu creio que o Senhor quer fazer algo diferente essa noite, Pai. Nós ainda temos expectativa no Teu sobrenatural, Deus. Nós cremos, Pai, no poder do Espírito Santo de Deus, Pai. Nós cremos que o Senhor pode fazer qualquer situação ser mudada, ser transformada. Então, Pai, em nome de Jesus, começa a gerar em nossos corações essa expectativa. Começa a gerar dentro de nós esse anseio pela eternidade, Pai. Começa, Pai, a desejarmos cada vez mais de Ti. Pai, dai-nos sede, Pai. Dai-nos sede, Pai. Dai-nos sede, Pai. Tem alguém comigo aqui essa noite? Dai-nos sede, Pai. Dai-nos sede, Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Sabe, irmãos, o tema dessa ministração se chama Aos Pés da Cruz. Repita comigo: aos pés da cruz. E quando Deus ele me deu essa palavra, eu confesso que tinha muita coisa para ser falada. Mas Deus ele começou a guiar certos pontos que a gente vai trabalhar essa noite. Quando a gente lê esse texto de que Jesus ele começa a conversar com os discípulos, ele começa a falar com as pessoas dizendo: olha, aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser me acompanhar, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz diariamente e me seguir. Nós servimos a um Deus, irmãos, que é um Deus acolhedor. Nós servimos a um Deus que é um Deus que ama. O próprio Jesus, ele vai falar: olha, Pai, aquele que o Senhor me der, esse eu vou amar. Aquele que vier até mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Mas o mesmo Jesus que fala: vinde até mim, é o mesmo Jesus que fala: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. O mesmo Jesus que nos ama, é o mesmo Jesus que nos exorta, porque a Bíblia fala que todo pai, ele exorta o filho que ele ama, amém? Quem está comigo aqui essa noite? Jesus, ele nos chama para um relacionamento baseado em aliança. Jesus, ele nos chama para um relacionamento profundo. Jesus, ele não quer um relacionamento, sabe, superficial conosco. Tem muitos de nós aqui que nós conhecemos Jesus apenas de ouvir falar. A gente já assistiu uma série que fala sobre Jesus, a gente já assistiu um filme sobre Jesus, a gente ouve de pessoas que Jesus é bom e a gente começa a simpatizar com Jesus.
Irmão, se você chegar num presídio hoje, 99,9% das pessoas lá vai dizer que é cristão, que crê em Jesus. Mas não é aquilo que a nossa boca fala apenas, mas é o que o nosso coração confessa. É aquilo que a gente verdadeiramente crê, irmãos. Porque o relacionamento com Jesus não pode ser baseado apenas naquilo que Jesus pode me dar, mas tem que ser um relacionamento baseado em aliança. Vai fazer 1 ano e 6 meses que eu sou casado com Carlinha. Glória a Deus por isso. Jânio está ali vibrando ali em cima. E deixa eu te dizer, a gente começou o nosso relacionamento apenas conversando. E a gente começou a se conhecer. A gente tinha um encontro semanal quando a gente vinha para a igreja. Era o momento que a gente se encontrava. Depois de um tempo, o encontro semanal na igreja não era mais o suficiente. Então a gente começava a se falar todos os dias, a gente começava a conversar. E cada vez mais a relação foi se aprofundando. E todo final de semana, quando acabava o culto, a gente saía para lanchar, conversava, e eu ia até a porta da casa dela, do pai dela, para deixar ela em casa. E, irmãos, cada vez mais que o relacionamento ia aprofundando, a gente começou a namorar, a gente noivou e a gente decidiu casar. E o casamento é uma aliança. E Cristo, quando fala do seu relacionamento com a igreja, ele fala a respeito de aliança. Jesus, ele se porta como noivo e diz que vai vir buscar a sua noiva, que é a igreja, amém? Então entenda que não existe relacionamento, não existe casamento com encontro semanal. Não existe casamento de forma superficial. Não existe casamento que não tenha tempo sendo investido, que não tenha, sabe, momentos de intimidade, que não tenha, sabe, uma busca de conhecimento. E muitas vezes a gente quer tratar Cristo de uma forma distante. Quando a gente quer algo dele, a gente busca. Mas quando a gente não quer, nós servimos a um Deus de aliança. É esse tipo de relacionamento que Deus ele quer ter com você, irmãos. Não é um relacionamento apenas de encontros semanais, mas é um relacionamento que todos os dias você pode falar com Ele. É um relacionamento baseado em aliança. É um relacionamento baseado em intimidade. É por isso que Cristo ele nos chama para viver uma vida aos pés da cruz. É por isso que Ele vai dizer, olha, tem um pré-requisito para me seguir. Te amar, eu te amo. Me entregar por você, eu me entreguei. Te abençoar é tudo que eu mais quero. Mas aquele que quer me seguir, precisa negar a si mesmo. E diariamente, não é semanalmente, não é mensalmente, não é quando as coisas apertarem, mas é diariamente, tomar a sua cruz e segui-lo. Uma vida aos pés da cruz. Uma vida aos pés da cruz. E eu queria trazer essa noite 3 pontos. O porquê nós precisamos ir aos pés da cruz. O primeiro ponto é que nós precisamos ir até os pés da cruz para nos lembrar que precisamos nos arrepender. Repita comigo, para nos lembrar, mais forte, para nos lembrar que precisamos nos arrepender. Abra comigo a palavra de Deus, lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 22. 1 Pedro 2, 22. Quem abriu, diga amém. O texto fala o seguinte: ele não cometeu pecado algum, e nenhum engano foi encontrado na sua boca. Quando ele era insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou no corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso?
por suas feridas vocês foram curados. A Bíblia fala que Jesus, ele passou por tudo isso. Quando insultado, ele não respondia. Quando caluniado, quando ameaçado, quando açoitado, ele não revidava. Aquele que não tinha pecado, ele levou os nossos pecados. Jesus, ele sofreu por mim e por você, irmãos, para que a gente possa viver uma nova vida, para que a gente possa ter uma vida nova, longe do pecado. Então entenda, tem muita gente chamando de problema aquilo que Deus chama de pecado. Ah não, eu tenho um problema com a pornografia, eu tenho um problema com o adultério, eu tenho um problema com a mentira, eu tenho um problema com a inveja. Não, irmão, você tem um pecado, e pecado precisa ir para a cruz, irmão. É por isso que Jesus, ele fala, olha, cara, Jesus, ele se entregou pelo meu e pelo seu pecado. A morte na cruz foi por conta do meu e do seu pecado, irmão, e isso precisa gerar arrependimento em mim e em você. Sabe, quando nós pecamos, não pode mais ser de forma confortável, como a gente fazia antes na ignorância, quando a gente não conhecia o Senhor. Sabe, eu já contei aqui um pouco do meu testemunho, e cara, de verdade, eu achava que eu era uma pessoa excelente. Só que quando eu entendi, cara, o que Jesus ele fez por mim, eu disse, misericórdia, miserável homem que sou. A gente precisa se arrepender dos nossos pecados, irmãos. A gente precisa entender quem verdadeiramente nós somos. Olha o que a Bíblia fala lá em Romanos 6:1. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? Portanto, fomos sepultados com eles na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se nós fomos salvos pela graça, irmãos, se o preço já foi pago, não faz sentido você voltar a fazer dívidas. Não faz sentido. Imagina só, você está com uma dívida impagável na sua vida. Você tem uma dívida que você não pode pagar e o preço dessa dívida é sua vida. Então aparece alguém e diz, eu pago no seu lugar. O preço eu pago. A conta está zerada. Faz sentido você voltar a cometer os mesmos delitos, as mesmas dívidas? O pecado tem que ser um acidente na nossa vida, irmãos. O pecado tem que ser um acidente na nossa vida. Nós somos salvos pela graça. A Bíblia fala que Jesus é um sumo sacerdote que se compadece por nós. Glória a Deus por isso. Porque se antes o pecado era capaz de fulminar um homem, hoje em dia o sangue de Jesus ele nos cobre. Então quando nós pecamos, nós podemos fazer o caminho de volta. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você pode ter pecado agora, antes de passar por essas portas. Se hoje você se arrepender, tem remissão para a sua vida, irmãos. Tem uma nova vida para você. Tem alguém comigo aqui essa noite? Há um novo começo para você. Irmãos, quando estamos aos pés da cruz, nós entendemos que nós somos amados, mas também que o nosso pecado é tão horrível, que foi preciso Jesus estar naquela cruz para nos libertar. É por isso que a gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender. É por isso que Jesus ele sempre faz um convite que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas. Tem pessoas que não entendem quando Deus fala que Ele precisa ser o primeiro. Tem pessoas que não entendem quando Deus ele fala que nós precisamos amá-lo. Sabe por quê, irmãos? Não é que Deus ele tem necessidade do nosso amor. Não é que Deus precisa do nosso amor. Entenda uma coisa, Deus não tem ego inflado. Porque Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é ninguém, irmão. Deus ele não muda, mas ele entende que se ele não for o primeiro na sua vida, qualquer coisa menor vai te roubar dele. Qualquer coisa menor vai te roubar do propósito, vai te roubar de uma vida eterna. Jesus ele se apresenta para a humanidade.
Ele diz: olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Então quando nós não vivemos uma vida com Ele, Ele entende que a sua vida será uma vida perdida em mentiras e sem vida verdadeira, irmãos. É por isso que Ele precisa ser o centro. Olha para o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O próprio Deus, Ele que derrama o amor ao nosso coração. É Ele, irmãos. Entenda, a Bíblia fala que Deus é amor, e nós precisamos do amor para amar. Ele é a fonte, Ele é a fonte. Se for por nossos esforços, nós não conseguiríamos. Ele é a fonte. 1 Tessalonicenses 4:7 vai dizer: porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita essas coisas, não está rejeitando ao homem, mas a Deus, que lhes dá o Espírito Santo. E Deus te chamou para uma vida pura, irmãos. Deus te chamou para uma vida pura. Deus te chamou para uma vida santa. Sai dessa escravidão, cara. Sai dessa escravidão. Para de se contentar com o ordinário, porque Deus tem coisa extraordinária para você. Para de se contentar com coisa pequena, porque Deus tem coisas grandes para você, cara. Para de mendigar amor, porque tem amor demais por você. Para de correr atrás de aceitação, porque naquela cruz você já foi aceito. Tem uma vida nova para você. E para finalizar, lá em João 13:1, vai dizer: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria esse mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele te amou até o fim. Ele amou você até o fim. Sabe, muitas vezes a gente tem uma visão distante de Deus. Ah não, aquele Deus todo-poderoso que está lá no céu. Ele é sim um Deus todo-poderoso que está nos céus, mas Ele também é um Pai amoroso, que quer habitar em mim e em você, que quer fazer morada em nosso coração. É por isso que muitas vezes a gente tem um distanciamento de Deus, a gente não compreende quando a gente fala que nós somos amados por Deus. É por isso que às vezes não entra na nossa cabeça, porque nós fomos ensinados que Deus é um Deus distante. Não, irmãos, Deus é um Deus de perto. Deus é um Deus que se fez carne para habitar em nosso meio. Deus é um Deus que não aceitou ver seus filhos sendo perdidos no inferno. Pelo contrário, Ele deu seu único filho por amor, para tirar cada um de vocês, cada um de nós do inferno, cara, para nos dar uma nova vida. Entenda isso. A Bíblia fala que, tendo amado os seus que estavam no mundo, Ele amou até o fim. Ele é um Deus sim, todo-poderoso, que enxerga toda a humanidade, mas Ele é um Deus também que é Pai e enxerga você. Ele viu você naquela cruz. Ele viu você naquela cruz. Ele viu você naquela cruz. Ele viu cada um de nós naquela cruz. Tendo-os amados, tendo amado a mim e a você, Ele amou até o fim. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar? Você pode